Bom dia, pessoal. Sejam todas, todos, todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do nosso para a live do mês, que acontece sempre no terceiro sábado do mês. Hoje a gente está começando, né, no último sábado do mês, por pedido do Carlos, que vai estar com a gente nessa live de hoje. Bom dia, Mônica. Olá para todo mundo que está chegando. Para quem está a primeira vez aqui no canal, o meu nome é Carolina, Carol Fernandes. Eu sou a iniciadora do nosso, que tem o propósito de trazer reflexões, movimentos que gerem protagonismo dentro da nossa sociedade, né? Devolvendo o que é nosso para a gente como brasileiros, brasileiras, e que tem o intuito também de construir projetos de desenvolvimento social, Brasil afora, para apoiar esses tantos movimentos que já vem acontecendo por aí, né? E eu convido aqui para o canal sempre pessoas que já estão aí na atuação, no fazer, no transformar do nosso dia a dia. E essa live de hoje é uma live muito esperada, porque CSA, a agricultura como um todo, é um dos temas mais importantes, na minha visão, que a gente precisa refletir no nosso Brasil. Então, para quem está chegando aqui hoje, eu faço o convite de realmente acompanhar o canal, de estar conosco, porque tem muitas reflexões aí para serem feitas e a melhor maneira de fazer isso é em conjunto. Eu estou vendo que o Carlos chegou também. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Vamos chamar o Carlos aqui para a telinha. Deixa eu ver como é que eu chamo ele. Aqui, estou enviando o convite, Carlos. Você já vai receber. Então, sem mais delongas, né, gente? Partimos para o que é interessante, que é o tema de hoje, a presidência do Carlos. Bom dia, querido. Deixa eu até afastar aqui para aparecer. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, você me ouve também? Também. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui se eu ligar meu carregador aqui para não correr o risco. O Instagram, vou deixar até esse comentário, né? Porque vai que eles estão escutando, né? Vocês podiam viabilizar, viu, Instagram, essa posição do celular deitado, porque de pé é sempre complicado com o carregador. Bom dia, Bruno, bem-vindo, querido. Com certeza estão nos ouvindo, né? Com certeza. Mas enquanto a gente puder fazer bom uso dessas ferramentas, né, Carlos, a gente faz. Perfeito. Espero que todo mundo tenha perguntas, comentários, contribuições para o tema de hoje, né, da CSA, muita curiosidade. Bom dia, mulheres, bom dia, Ana, todas que estão entrando, sintam-se bem-vindas, é muito bom ter gente nova aqui no canal, que vocês possam estar com a gente para muitos debates, para muitas conversas hoje aqui, né, gente? E aí, Carlos, fixou? Acho que Agora, ficou bom, né? Ficou bom. Então, bom, sem mais delongas, né? A Ana, outra Ana entrando, maravilhosa, amiga de Berlim, mas que é conterrânea sua, paraense. olha só. Tô vendo aqui mais gente entrando. Pessoal, sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade para dialogar, escrever aqui com a gente. Eu vou estar sempre tentando prestar atenção na telinha para que a gente possa realmente criar uma troca. E eu queria muito, né, apresentar o Carlos para vocês, que eu conheci aqui em Botucatu, recém-chegada aqui na cidade, nesse bairro Demétria, onde está localizada também a CSA, da qual a gente participa, né, Carlos, que você fundou, que eu tô nova aí na participação. O Carlos se tornou um grande amigo, mas é um grande iniciador desse tema, né, Carlos? Então, queria passar o palco para ti, né, querido, para se apresentar, falar um pouquinho de você e talvez começar adentrando assim, como é que você chegou nesse tema da agricultura, né? Como é que isso
se tornou presente para você? Bom dia a todos. O Eu sou Carlos, Julião. eu sou natural de Santarém do Pará. Eu venho de uma família de artesãos e olha só que colega e amigo que acabou de entrar. Viu, Bom dia, Júlio? Júlio. Bom dia, Lio. Parceiro, além de amigo. É, então, sou natural de Santarém do Pará. Venho de uma família de artesãos. Não sei, depois de ter rodado um pouco pelo Brasil e fora do Brasil, né, morei um tempo na Alemanha. Lá, é, nós assinamos uma cesta de legumes, recebemos uma caixa de legumes semanalmente, mas ainda não era um formato de CSA, não era um movimento de CSA, era uma cesta, né? Como as pessoas conhecem comumente e às vezes confundem CSA com cestas de legumes. Isso não é o caso, muito longe disso, na verdade. Eu espero conseguir deixar isso claro aqui hoje. A gente pode começar dizendo o que é CSA para o pessoal, né, Carlos? Porque o pessoal aqui, muita gente tá bem cru, né? A gente fala bem do basicão aqui no canal. Então, Então, é, e aí, quando eu vim morar aqui na Demétria, assim, aqui é inevitável a proximidade com a agricultura, né? Vivemos aqui em um bairro rural, mas ainda assim fica a decisão para as pessoas, por mais próximos que estejamos dos agricultores, porque proximidade é uma coisa, vínculo é outra, né? sim, De se sim. vincular realmente a um agricultor. Então, em 2011, chegou aqui também, 2010, na verdade, chegou aqui um artista plástico alemão chamado Hermann Pohlmann, e ele que nos trouxe esse impulso e me encantou muito. Eu já tinha uma certa relação e proximidade com os agricultores, mas não um vínculo real. E o Herman trouxe para nós essa proposta de CSA, essa ideia, esse impulso, a partir do campo da arte. Ele nos Ah, apresentou isso como uma escultura social, segundo alguns conceitos desenvolvidos por um artista plástico alemão chamado Joseph Beuys. E, nossa. e aí isso me encantou muito, né? Porque isso é o que o Beuys chama de expansão do conceito de arte e é o que para nós também se torna uma expansão no conceito de relação De com a vida, né? agricultura a partir do nosso cotidiano, né? E isso é um caminho de duas vias assim muito potente, né? Então você falou para eu explicar um pouco, falar um pouco o que é CSA. Eu não gosto muito de conversa rasa, então eu definiria não, mas eu diria hoje aqui, assim, pensando Uhum. desde ontem, conversa já, eu diria hoje que CSA é um ato político tão potente que é capaz de nos levar, através do cotidiano, a um desenvolvimento espiritual, Com certeza. né? Que é uma coisa que muita gente tem medo, tem receio, e não sei o que, porque acha que as coisas se misturam, ou que realmente tem, a maioria das pessoas tem receio quando se fala em desenvolvimento espiritual, mas todo desenvolvimento social, todo desenvolvimento individual é desenvolvimento espiritual, Humano, independente, né? Humano, espiritual. independente que o desenvolvimento humano é um desenvolvimento espiritual, né? Assim, e se nós pensamos nisso e temos algum afastamento por confissão ou não confissões, né? Não faço parte de nenhuma religião, não sei o quê. Isso não tem nada a ver. Na verdade, ser humano nenhum escapa disso, né? Sim, Essa é, de certa maneira, a nossa missão. E isso pode acontecer realmente sem ligação nenhuma a nenhuma religião, porque religiosidade é outra coisa. sim. E pode acontecer, sim, através do engajamento social, do se importar com o outro já é um passo gigantesco nesse sentido, Com né? certeza. Então, associar a comunidade que sustenta a agricultura
Falando aqui de uma maneira muito prática, é um grupo da sociedade civil que resolve não mais apenas comprar alimentos do agricultor, mas sim se vincular a ele como grupo, como sociedade civil organizada, apoiando incondicionalmente o trabalho agrícola. Então, aqui dentro de uma CSA, por exemplo, não existe compra e não existe venda. A contribuição que nós fazemos mensal, no início do mês e não no final, ela é um apoio para que o trabalho agrícola aconteça. E, em retribuição, nós recebemos semanalmente uma cesta de legumes. Então, muita gente fala, não, mas espera aí, então eu paguei e recebo. Não, não necessariamente. Nós realmente apoiamos o trabalho agrícola e pode ser que algumas vezes nós não recebamos nada. Então, um momento assim onde é garantido que você não vai receber nada é, por exemplo, nas férias. Porque eu continuo contribuindo e eu fui viajar e como é que eu vou receber uma cesta de legumes Sim, se eu não estou aqui? sim. Mas eu continuo contribuindo, porque não se trata do produto, da mercadoria, né? Se trata de algo muito mais além. E eu posso doar para o meu vizinho, para alguma instituição, seja ela qual for, de caridade ou seja qual for, né? Mas eu não recebo e continuo apoiando. E tem, quando nós falamos disso, nós falamos pelo lado do agricultor e da agricultura de duas crises anuais programadas, que Ah, são justamente sérias, tá. né? Porque nós usufruímos, se você é um consumidor ainda, né? E eu espero que todos aqui deixem de ser consumidores e passem a ser apoiadores, né? Como consumidor, você vai lá e compra as coisas que você escolhe, sendo bem claro, você vira as costas para o que você não quer, né? Não se pergunta o que, que vai acontecer isso, o que impacto que isso tem para o agricultor, e vai embora para casa. E quando chega nas férias, por exemplo, você não vai lá e não apoia e nem nada. E quando você volta a usufruir desse trabalho, né? Vai lá e compra de novo alimentos da agricultura familiar. Só que eles já foram plantados há meses antes, enquanto você estava de férias, o agricultor estava cuidando Uhum. e trabalhando. Então, isso não chegou do nada. Então, essa consciência precisa despertar nas pessoas, Eu né? A acho que agricultura. você está trazendo exatamente o ponto, né, Carlos, assim, crítico da nossa sociedade como um todo, que é a abstração que o capital criou, né? O capital que não é o capital de verdade, que não é o valor de verdade, né? Voltando o foco para os alimentos, a gente tem aí os supermercados. Quem hoje em dia se dá, eu vou chamar de trabalho, né? De se perguntar isso que você colocou agora, da onde que vem, o que, que vai acontecer, né? Se eu não comprar, se eu não apoiar, né? Essa coisa realmente de virar, né? Parar de ser comprador e ser apoiador e retomar a consciência de que aquilo não está na prateleira de graça, né? Não apareceu do nada. Demoram meses, né? Eu tive uma primeira experiência que eu falo assim, gente, eu nunca vou esquecer. Quando eu fui visitar um amigo e ele tinha algumas bananeiras na casa dele, e ele me contou, Carlos, a primeira vez que uma bananeira dá um cacho de banana. E assim, às vezes demora um ano para aquele cacho nascer. Eu falei assim, gente, e eu reclamo do preço da banana quando eu vou lá na feira. E você pensa assim, putz, quanto tempo demorou para aquilo ser criado, né? Mas a gente não tem mais essa proximidade, né? Com o campo, com a vivência, com o que significa aquilo, isso em várias áreas da vida, né? Então eu acho que é bem esse ponto da gente se abrir para um outro modo de viver que a gente cultivou muito tempo antes, né? Antepassados nossos, que desapareceu durante o capitalismo e que pode ser retomado hoje novamente, não? E vou aproveitar para dar alô para a Luzia, para o pessoal que está entrando. A Luzia também é artesã, viu, Carlos? Esse caminho ele pode e precisa ser
reconquistado, retomado. Não apenas nós como nós, desculpem, né? Não apenas os consumidores, mas até mesmo alguns agricultores foram por esse caminho quase que forçados a se desprender um pouco também dessa ligação com a terra, com a agricultura, porque nesse mercado convencional, o agricultor, e a agricultora, né, claro, também, Sim. ele é vendedor, ele é motorista, ele é contador, ele é feirante, ele é um tanto de coisas, além de agricultor. Na verdade, sobra pouco tempo para ele para exercer realmente o ofício, a vocação, o chamado, né, ao qual ele veio, que é trabalhar com a terra. Então, de maneira muito simples também, isso faz uma diferença muito grande para o agricultor, porque quando você tem uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura, apoiando uma agricultura familiar ali, uma horta, seja como for, é esse grupo que organiza. Já pelo fato de existir o grupo, pensem bem, o agricultor, essa família, ou seja, ele sozinho, ele sabe exatamente para quantas pessoas ele precisa plantar. Uhum. Então, ele planeja e investe. Na verdade, nós que investimos, porque nós que contribuímos adiantado, mas ele faz esse investimento praticamente exato, porque ele sabe para quantas pessoas, na hora que ele vai colher, ele sabe Incrível. exatamente quantos quilos, qual quantidade ele precisa colher. Só falta vir ter o nome escrito assim em cada legume, né? É muito diferente de uma feira. Uma feira, ela é uma loteria, é um jogo de azar mesmo, na verdade, né? Onde às vezes o agricultor dá alguma sorte, porque você nunca sabe quantas pessoas vão lá. E se chover? Uhum. Ninguém vai. E o que acontece com aquele alimento todo? Né? Como diz meu parceiro de trabalho, Wagner Santos. Fora o excesso, né? Fora o exagero que essa produção que não pode ser planejada sempre gera, né? No mundo todo. E isso, na verdade, é consequência da falta de atitude das pessoas como indivíduos mesmo, né? Uhum. E isso muda tudo, né? E o fato do agricultor saber que ele tem um apoio incondicional, seja nas férias, seja num momento de muita chuva ou de muita seca, isso traz para ele uma tranquilidade tal que, na verdade, com tudo isso, a gente fala assim, nós assumimos junto com o agricultor, né, os riscos e as responsabilidades do trabalho agrícola. Sim. Né? Ali, porque a agricultura é uma atividade de alto risco. Né? Sim. E esse risco todo, quem carrega é o agricultor. Quem investe, quem paga tudo é o agricultor, para talvez receber de volta. Né? Isso precisa acabar. Isso precisa acabar porque não adianta nós ficarmos reclamando do mundo, fazendo passeata. Oh, meu Deus. Eu não queria nem falar passeata, mas sabe, a gente acha que faz ativismo muitas vezes, mas você vive no sistema convencional. Sim. Então, não adianta você berrar e reclamar e discursar se o teu ato a resistência de hoje precisa ser essa mesmo, né, Carlos? Do mudar os nossos condicionamentos, né? Mudar a nossa maneira de viver realmente. E essa mudança, Carol, ela no fundo, assim, ela precisa ser uma mudança, ela é muito clara e objetiva, só que ela é dura. Uhum. Ela é dura das pessoas não estar disposta a dar esse passo, que é, na verdade, se vincular à verdade. Sim. E a verdade, ela é uma coisa muito simples. Não tem dessa de, mas o que é verdade para você não é verdade para mim. Não, verdade é verdade. Se é verdade, então é universal. Sim. E é incontestável. Não depende da minha opinião. Dá um exemplo para a gente no contexto da CSA. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo. O que acontece dentro do campo agrícola, né, e na verdade em todos os movimentos econômicos e sociais e tudo mais, né, principalmente em relação à questão econômica,
é como diz Steiner, o Rudolf Steiner, né, Uhum. que ele traz uma visão fantástica, mas na verdade ela não é uma visão, ela é justamente uma percepção, uma explanação da verdade. Ele diz o seguinte, que os meios de produção, eles nunca deveriam, é, eles só custam, eles só têm um custo enquanto, os meios de produção, eles só têm um custo enquanto estão sendo produzidos. Sim. Depois de prontos esses produtos, então o resultado, né, ele deveria ser posto livremente, ou seja, gratuitamente, à disposição do desenvolvimento da sociedade. Uhum. Né? Pode soar um pouco complexo, mas o que acontece é isso. Um agricultor, quando ele planta, ele primeiro faz, é óbvio, como todo mundo, ele faz os investimentos. Então, se você se vincula ao agricultor apenas dessa maneira, através da compra, né? Então, quando eu vou a uma feira e compro uma mercadoria, no caso, um alimento de um agricultor, eu estou me ligando somente a forças do passado. Quem bancou isso, quem pagou isso tudo e assumiu todos os riscos foi o agricultor, Sim. né? Então, eu, na verdade, é, quando compro algo assim, se eu me vinculo só dessa maneira à agricultura, e seja qual for o caminho, eu estou me vinculando a essas forças que já são do passado, já são forças mortas, porque elas já encerraram seu ciclo. E, e o que, que vai acontecer com esse dinheiro que eu, entre aspas, né, dou ao agricultor? Ele vai investir esse dinheiro, né, novamente no próximo plantio. Então, eu estou me vinculando de uma maneira, se eu me mantenho nesse sistema convencional, eu estou me vinculando de uma maneira ao agricultor e à agricultura que não está ligado à realidade verdadeira. Sim. O que eu precisaria é fazer o que nós fazemos, né? Você participa agora da CSA, está aqui o Júlio Ledo também presente, né? Que também participa, eu acredito ainda lá em Recife, né? É, que nós podemos inverter, nós podemos nos ligar diretamente a essa verdade e fazer essa contribuição antecipada no início do Sim. mês que eu Sim. contribuir, porque todo esse trabalho vai acontecer. E nesse sentido que eu digo também que acaba sendo um desenvolvimento espiritual, inevitavelmente, e nós chamamos CSA através dessas, desses atos, assim, né, dessas atitudes, de oficinas para o futuro. Aham. E isso na prática, que quando eu me relaciono dessa maneira, seja com o que for, mas principalmente através da agricultura, eu me vinculo a forças que vêm do futuro. Sim. Porque eu estou apoiando algo que ainda nem existe, que está sendo criado, que está realmente vivo em processo de Sim. desenvolvimento. E para o Imagine, bem-estar comum, né? Para o bem-estar comum de todo aquele grupo. de todo o grupo, de toda a família né, de agricultores, e também a terra, e daí por diante. Isso se Uhum. expande muito, na verdade. Você sabe Né? que eu achei que você ia dar também um exemplo, é que você falou, eu não gosto de conversa rasa, né? Eu tinha um exemplo, acho que mais simples dessa verdade, Carlos, e que é algo que a gente desconsidera hoje em dia, acho que muitas vezes pela questão do conforto, né? O conforto é o que não possibilita a gente, que não deixa a gente dar esse passo de olhar para a verdade e trabalhar com a verdade, né? Eu achei que você fosse falar dos legumes, das verduras, das frutas por época, né? Porque essa é uma verdade também. Produzir coisas fora de época tem um impacto muito grande na terra, nas águas, na nossa vida. Só que a gente tampando a verdade para o nosso próprio conforto, né? A gente não enxerga isso. Então, voltando àquilo que você falou, né? Nem sempre você vai ter tudo, às vezes você não vai ter nada, mas você não vai ter a manga toda semana, né? Você vai ter o que é propício daquela época, que vai estar sendo produzido, né? Complementa aí para mim. Então, ia chegar lá através de um Tá, outro viés, mas tá. essa é uma questão fundamental também da relação com a verdade, né? Através da agricultura,
mas ela serve para todo e qualquer campo da vida, né? Sim. Do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da humanidade. É muito confortável acreditar em mentiras, e tem uma mentira que ela é muito sedutora, que é essa ilusão mesmo de que nós podemos escolher. Uhum. Olha, ela com certeza existe e ela tem um leque ali de Uhum. possibilidades. Sim. Mas escolher assim aleatoriamente, isso é uma coisa absurda, isso Sim. não existe Não no mundo existe real. nenhum lugar da natureza, né? Se a gente for voltar para a natureza, para o que os ancestrais já sabiam, né, e cultivavam, fica muito claro. Não precisa nem pensar nos ancestrais, não. Você pode olhar hoje pela sua janela, na rua que você ande, Sim. né, nos canteiros pelos quais você passe, que como você deu o exemplo da manga, manga, ela só cresce, ela só se desenvolve em uma época do ano. Em um Assim como determinado o lugar, né, fósforo região. também ligado às regiões, mas então essa escolha, eu vou escolher o que eu vou comer, isso já não existe nem para o agricultor, porque ele não pode escolher simplesmente o que ele vai plantar. Uhum. Existe não dá para ele pode até plantar uma semente de brócolis, vamos dizer, né, que as pessoas tanto adoram e ficam ali sonhando com o dia Sim. que vão colher de novo no ano. Mas ele sabe que se ele plantar naquela determinada época, fora de época, talvez até brote, mas não vai se desenvolver. Uhum. Por quê? Porque o agricultor ele tem conhecimentos que, na verdade, são suprassensíveis. São. Não são só conhecimentos técnicos. Ele sabe dentro dele que cada semente dessa, ela necessita das forças do cosmos, né, de determinadas épocas do ano, que na verdade estão ligadas à movimentação dos astros. Isso não se Sim. trata de um calendário físico escrito, se trata da movimentação dos astros e tudo mais, né? Não é só clima, só. Não, depende da posição de certas constelações e daí por diante. Isso nossos ancestrais sabiam bem e Sim. os agricultores sabem também. Eles sabem e por isso eles fazem, sendo possível, a coisa correta, né? Então, essa escolha toda não existe. O agricultor, nós precisamos, esse ofício, ele precisa, em primeiro lugar, o que precisa acontecer é que nós precisamos reconhecer o ofício do agricultor, essa Sim. vocação à agricultura, Sim. como a atividade mais importante que existe. Mas com Se nós certeza. falarmos de profissão, essa é a profissão mais importante que existe. A maioria das pessoas não gosta de ouvir isso, né? Porque todo mundo se acha muito importante. Mas se nós pararmos para pensar, se cada um parar para si e pensar o que que eu preciso para viver, Uhum. né? Ou Sim. seja, do que eu posso abrir mão? E você vai abrindo mão. Você pode fazer, faça esse exercício, vá fazendo uma lista. O que você vai ver no final o que que sobra? O Né? que sobra é o que existia há milênios atrás. O que que o ser humano precisa? Ele precisa de alimento e ele precisa de um abrigo. Sim. Calor. Esse é o básico. É o E básico. abraço, né? E conexão humana, Claro, que claro. também está muito presente dentro da CSA como conceito, né, Carlos? Assim, a relação humana, né? É mais afeto do que uma pessoa que fica lá debaixo de sol e chuva, plantando um Para alimento você. para você. Para Tem você. mais afeto que Não isso. tem. Não tem Sabe, mesmo. sábado nós fomos celebrar os 10 anos da CSA Deméter. Nós completamos 10 anos de movimento aqui no Brasil, né? Estou muito feliz por isso. E nós tínhamos imaginado um dia ensolarado, como está hoje e tal, pelo menos aqui, né? É. E amanhecemos com chuva, nublado, frio pra caramba. E a primeira coisa que eu pensei quando eu da cama me dei conta que o tempo estava assim, foi, será que eu cancelo? Não. E aí, isso é só Aham, uma sim. coisa que não fui eu que pensei, mas Sim. isso passa na minha cabeça, será que eu cancelo? Mas esses dias de chuvosos, assim, frios, são os dias que eu mais penso nos agricultores. Porque são dias onde nós escolhemos isso, temos essa possibilidade, às vezes, né? Sim. De estarmos ali guardados num espaço aquecido, seco e tal.
Vá até uma horta num dia desse para ver como eles estão. Pois é. Estão lá trabalhando todos na chuva. Sabe, aqui eu chego lá em dias assim, gosto de ir, às vezes, em alguns dias assim, lá para vê-los mesmo, né? E eles vão dando um jeito, sabe? Eles não são muito Uhum. chegados, não são aquele Não, esquema industrial, que você põe uma capa chique, não sei o que, não. não. Põe as botas e vão aí, tá molhando aqui, aí amarra um pedaço de plástico aqui e vão se Sim. protegendo. São E armaduras. isso dentro de um sistema de CSA, né, gente? Só para deixar assim muito claro, porque é o que abre o meu coração, né? Essas pessoas ali, os agricultores da CSA, eles não estão atrás do lucro. Eles estão produzindo para cooperar com a comunidade, né? Então, assim, é realmente para você, é para cada uma das pessoas que apoia a CSA, né? Para que todas elas possam viver bem, né, Carlos? Você me corrija se eu estiver errada, mas é isso. Não tem a visão de eu vou vender o quanto mais eu puder, né? Até porque a produção ela é destinada àquele grupo exato e planejado, né? Não tem ninguém ali querendo tirar vantagem de nada. A pessoa tá lá todo dia produzindo para você, né? Porque ela sabe que ela recebe esse apoio incondicional também de você. Então é essa troca, essa reciprocidade que abriu meus olhos, abriu meu coração, me fez olhar para essa verdade mesmo, né? Não quero mais ser consumidora de nada se eu puder, né? Quero ser apoiadora. Você chamou agora uma palavra aí, um termo que me incomoda muito, né? Que também tem muito a ver com essa questão de abrir os olhos para a verdade, né? E o quanto que nós somos facilmente seduzidos, né? Uhum. Por essas mentiras todas aí do sistema e tudo mais, que é lucro. Uhum. Sim. Como é que nós formamos preço dentro de uma CSA? Nós formamos a partir da verdade. Então, nós vamos listando ali quanto é que custa, quanto é que o agricultor gostaria, né, ou quer receber de Uhum. salário, né? Não, nem gosto dessas palavras, mas tudo bem. Vamos ter que inventar Vamos ter que outras aí. inventar outra, E Carlos. aí, e aí, quanto é que se investe de insumos, quanto é que custa isso, aquilo e tal. Você vai juntando esses valores e depois nós dividimos esses valores, na melhor das hipóteses, né? Numa CSA Uhum. 100%, por exemplo, aí nós dividimos esses valores, toda a soma desses valores, dentro desse grupo de coagricultores, né? Dentro desse grupo de membros de CSA. Então, quando você vai fazer uma formação de preço, né, dessa maneira, você percebe que lucro é uma coisa que não existe. Não existe, é uma coisa absolutamente abstrata, inventada, especulativa, sabe, Uhum. que no mercado convencional sempre faz uso de situações de risco Uhum. dele. Você tem uma Ou de situação necessidade, né, Carlos? Ou de necessidade. de exploração, né? No sentido de necessidade que você está Sim, falando, sim. porque qual parte a necessidade diminuiu, que nem alguns Isso. anos atrás tivemos uma chuva de granizo gigantesca que cortou lá do Mato Grosso do Sul até o Sudeste aqui e não tinha mais feijão. Não Pois tinha é. mais feijão no mercado, tiveram que mandar buscar feijão em outras regiões. Ao invés de manter um valor real do feijão, o que, que aconteceu? O feijão chegou a custar quase R$ 18. Exatamente. E Ou seja, quão egoísta é esse sistema, né, gente? Acho que assim, fica claríssimo, né? então, esse é um tipo de situação que, por exemplo, dentro de uma CSA não existe, né? O valor de contribuição que nós decidimos, ele é no mínimo anual. Uhum. Então, não é isso que hoje eu vou, como é no mercado convencional, hoje eu vou ao mercado Sim. e o alimento X custa tanto, e aí semana que vem eu vou lá de novo e já custa outra coisa, e daqui a 3 meses já está praticamente o dobro. Isso não existe dentro de uma CSA, né? Nós temos um valor, em princípio, fixo ali, a não ser que aconteça, nunca aconteceu, não vamos nem Nem hipotético. cogitar. Então, isso não existe, né? Nós temos um valor que essa é a realidade.
Porque quando você não apela para a especulação, quando você não apela para a exploração, né? Quando você está, eu vou até dizer assim, suficientemente numa busca de autodesenvolvimento, você começa a perceber essas mentiras e você não quer mais fazer parte disso. Não. Você não quer mais que te permeie, né? E quanto a essa questão justamente, né, de não querer se aproveitar e vender mais ou lucrar, como você mencionou, alguns anos atrás nós fomos contemplados com uma menção honrosa, algo assim, Uhum. né, dentro do Banco do Brasil, e como tecnologia social. E quando a equipe veio para fazer a filmagem aqui na Horta, eu estava conversando com eles estavam fazendo a filmagem, e aí o pessoa que estava fazendo a entrevista, né, ele me perguntou o seguinte, ele disse, e como que vocês pretendem crescer? Aí eu virei para ele e falei assim, bom, o agricultor com o qual nós trabalhamos, o agricultor que nós apoiamos, ele, na verdade, ele acabou de falar para nós que ele não pretende crescer. Nós estamos quase alcançando 350 famílias, ele disse que quando chegar em 350 famílias vai parar e nós não vamos mais abrir inscrições para outras pessoas, né, para mais membros, porque o que ele quer é cuidar desses coagricultores, desses apoiadores da melhor maneira possível. E aí essa pessoa que estava fazendo a entrevista falou, corta, parou aí, Gente, vamos voltar, eu quero ouvir mais sobre isso, porque eu nunca ouvi ninguém falar que não quer crescer, né? Essa é outra grande armadilha, sabe? uhum. Desculpa o termo, é uma desgraça. Sim. Essa coisa de crescer, crescer, como diz um colega, né? Imagine que teu corpo cresce o tempo inteiro, que tamanho, que dimensões que ou uma árvore, ou Sim. o, seja o que for, né? Agora, existe Ou até mesmo olhando para a questão da ilusão do desenvolvimento, né, Carlos? Do mito do desenvolvimento que o capitalismo trouxe, que o neoliberalismo trouxe, né? A gente está num planeta que ele é finito. A nossa natureza é finita. Então não dá para expandir, não dá para crescer o tempo todo, né? De novo, como você falou, né, Carlos? Basta observar. Olha para fora da janela e observa. Eu quero ler aqui o comentário do Julião, o Júlio falando aqui. Esse crescer sempre é um conceito tão ultrapassado. O pessoal falando, é espetacular o que vocês estão trazendo. Mas que tanto se coloca como normal. Exatamente, né, Júlia? A gente tem que rever esse conceito de crescer. A gente pode crescer nas relações, aprofundar as relações, né, Carlos? existe um espaço para o qual nós podemos, ou no qual, né, para o qual nós podemos crescer sempre e infinitamente, que é para dentro, É, né? E crescer internamente nesse sentido significa justamente se abrir para que o outro cresça. Então, né, como está trazendo aqui minha companheira aqui do lado, na verdade, esse crescer, quando nós atingimos isso, quando nós sabemos que chegamos, não é nem no limite, na não. verdade, é num tamanho de conforto que você dá conta, porque senão você cria corda para se enforcar, E entendeu? E é naquele, isso e que naquele conforto que também não prejudica quem está do lado, né, Carlos? Seja humano, seja vegetal, animal, mineral, né? O espaço em si, né? exatamente. E nessa questão humana, é justamente isso, porque esse ato de eu falar, para mim, basta, Uhum, para mim, o que eu vou querer mais? E aí, o que isso significa? Que eu me abro, então, para que o outro também cresça, sim, para que o outro também se desenvolva. E por que o sistema não quer isso? Porque o sistema criou essa outra mentira terrível, que sim. é essa questão da concorrência. É, que não é Concorrência necessária, de jeito nenhum. é absurdo É nós absurdo. permitirmos que um sistema desse, tanto no campo econômico, educacional, ou seja, no que for, permitir que essas pessoas, que esse sistema
embuta isso nas nossas crianças, a Nossa. começar por aí, que existe algo chamado Nota. concorrência, Nota, competição. né? Na verdade, o que precisa ser ensinado é colaboração, ou no mínimo esse respeito, né? Essa autoeducação no sentido de você perceber, para mim, por que que eu vou querer mais do que isso? Agora deixo para o outro, né? E se ele precisar de um apoio, isso que nós fazemos Uhum. através da rede Brasil, né? Sim. Uma associação também, E aí isso né? toca naquele ponto do desenvolvimento espiritual que você falou, né, Carlos? Em tantos pontos a gente está tocando num exercício de humildade, né? Humildade para de ter, é isso, não precisa mais. Humildade de respeitar as verdades, né, da terra, do tempo. É humildade o tempo todo, gente, é incrível. Olha, esse tipo de desenvolvimento ele acontece muito mais nas coisas bem simples, né? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, trazendo de volta essa afirmação de que dentro de uma CSA não existe compra e não existe venda. É. Ó, o pessoal tá falando, né? Não é desenvolver, e sim nos envolver. Muito jóia, gente. É totalmente. E dá para brincar muito aí com esses termos, Dá, né? dá. Ô, Carlos, mas No você ia sentido, começar a falar da rede, né? Assim, da rede da CSA. Ou talvez seja até assim, eu fico querendo destrinchar, né, para o pessoal os atores da CSA, ou como, né, se alguém está encantado agora e quer ir buscar pela CSA, quer apoiar, porque vocês criaram, expandiram essa rede para o Brasil todo, né? Mas conta um pouco da história, né? Como é que saiu daqui de Botucatu e tomou a proporção que tomou, né? Porque vocês estão comemorando esses 10 anos de CSA no Brasil, que iniciou com essa sementinha aqui, né? Mas que já está em tantos lugares. é, então, em 2011 criamos, né, junto com muitas pessoas colaborando, muitas pessoas que ainda moram aqui no bairro também, né? Junto com o Herman Pohlmann, trabalhamos mais de um ano, né, a respeito desses conceitos e identificando pessoas e chamando, né, como colaboradores. Em 2011, 16 de maio de 2011, fizemos a primeira entrega, né, primeiro dia mesmo de CSA, Uau! e quase que paralelamente o Herman ele iniciou também um outro ponto de distribuição da CSA Demétria em São Paulo, Tá. né, junto de um parceiro nosso que se chama Adolfo Leite. Ele, esse ponto de CSA ele existe até hoje, né? É um ponto pequeno porque ele funciona na garagem do Adolfo e fica ali na Granja Julieta. O nosso agricultor Marcelo, como ele vai uma vez por semana a São Paulo e vende ali na feira orgânica, ali em Santo Amaro, em frente ao convento da Santíssima Trindade, ele já leva essas cestas de CSA e o pessoal busca, o Adolfo busca ali e os membros buscam na casa dele, né? Essa é Tá. uma dinâmica que acontece. E aí, logo em seguida, quando nós vimos, na verdade, eu confesso, eu já escrevi isso, né? Algumas vezes, que eu confesso que eu não tinha essa visão, não tinha essa noção de que esse movimento pudesse crescer tanto, né? Uhum. O Herman, o Herman Pohlmann, ele é um visionário, na minha opinião, é um cara que, nossa, é quase louco, eu diria assim, né? Realmente um artista social. Ele sabia disso, e aí, algum tempo depois da criação da CSA Demétria, ele resolveu, junto com alguns amigos, fundar a associação CSA Brasil, justamente com essa missão de fomentar e apoiar, né, a criação de outras CSAs pelo Brasil todo. E aí, como estratégia, ele criou, junto com esses colegas, mas basicamente o impulso dele, criou um curso de CSA. E Tá. nesse curso, eles trazem não só a parte prática
prática no sentido assim de funcionamento, como funciona, porque isso, na verdade, é uma parte Orgânico, que não? mas essa parte mais funcional, eu vou dizer assim, ela é um pouco mais, ela é mais prática, eu quase diria mais técnica. Uhum, Não há grandes desafios aí, são alguns acordos que vamos fazer. As grandes questões, na verdade, são as questões sociais. Como que uhum. você lida, né? Tá. De que maneira que nós nos relacionamos e como que nós entendemos essas relações como processo artístico, né? Como que nós entendemos que os processos artísticos, que são basicamente os processos plásticos, que, que são os processos onde você agrega, você modela, Sim, estica, agrega e tal, né? Esses são os processos plásticos, isso nós conseguimos ver dentro do social, dentro da dinâmica dos grupos, né? Muitas vezes você tem reuniões ou total. encontros onde isso acontece assim. E existe um outro processo artístico que nós chamamos de processo escultórico, que é o quê? É o processo onde você arranca pedaços. O processo escultórico é um Uhum. processo na pedra ou na madeira onde você arranca pedaços, ou seja, você tira os excessos. Daí você entende, Como né, Carlos? Como artesão, trabalho com bambu, né? um excesso ali, então é preciso trabalhar nisso também. E isso é doloroso, muitas vezes. A maioria das pessoas gosta mais dos produtos plásticos, né? Porque, tudo bonitinho, você vai, né? Mas nós sabemos, por vivência, né? Desde o berço, que as duas coisas são importantes. Então, reconhecer o processo de relações como processos artísticos, né? Saber que às vezes é preciso eliminar excessos, né? Ou criar limites, e em outras vezes Sim, precisamos aproveitar os impulsos para modelar e dar dinâmica e forma. Dar forma não, que a forma ela surge através do movimento, né? Então, criar o espaço para que essa forma se manifeste, essa é a melhor coisa que tem. Quando você começa a querer interferir muito como pessoa, através do teu ego nisso, aí você começa, na verdade, a represar, a travar esses movimentos processo. que aconteceriam não necessariamente assim naturalmente, né? Mas que aconteceriam por uma força maior própria, né? Que nós precisamos estar muito atentos desde a educação das crianças pequenas, Uhum. né? Não interferirmos nessas forças, né? A maioria dos processos não se dá de forma realmente saudável porque nós interferimos demais, E como? né? E isso é um grande desafio, né? Você está ali à disposição, atento, vendo e ouvindo, para você ser capaz de é, ir com muita segurança interior, né? Para você saber quando que você deve e quando que você não deve interferir. É, sim. E esses atores principais que geralmente, né, se unem, se agregam, né, em torno de uma CSA que nasce, Carlos, quais são eles, além do agricultor? Então, bom, eu vou falar da nossa experiência aqui, né? Nós temos aí, nós temos aí esse campo das relações, nós temos um campo econômico também, né? Esses, eu diria assim, são os campos mais importantes assim a serem cuidados, né? Um muito ligado à vontade, o outro muito ligado ao sentir, Uhum, né? E esse campo econômico. No início aqui, nós, depois de um ano de movimento, de um ano de CSA Demétria, nós criamos alguns grupos. E aí esses grupos de pessoas que o Herman, de alguma maneira, identificou como pessoas aptas a estar tocando essas partes, foram criados os grupos para cuidarem desses campos, né, e ajudarem a desenvolver isso.
nós tivemos alguns grandes desafios quando esses grupos foram criados, porque logo vem esse desejo, às vezes, ou impulso, né, de querer atuar mesmo. Sim. E, às vezes, como é o nosso caso aqui, nós temos um grupo de agricultores muito organizado. Eles são realmente uma referência não só Aham. grande aqui no estado de São Paulo, mas, na verdade, uma referência nacional. Assim, um trabalho muito bonito, agricultura orgânica, biodinâmica. Não é agrofloresta, né? Não é um sistema agroflorestal, porque não é uma terra própria, então eles nem podem plantar árvores ali, modificar tanto assim essa paisagem, Certo. mas dentro do que eles podem fazer é um trabalho assim impressionante, né? Então ali nem demanda muita. O mais eu percebo ali, né, depois de tantos anos, que o mais importante ali é não atrapalhar o trabalho deles. Isso eu já tive que ouvir algumas vezes. Já tá bom, Carlos, já tá bom. Aí eles falaram, não, não, por favor, não, não, não se meta. Então, assim, quando foram criados esses grupos, nós vimos que aqui faltou essa demanda. Tá. O Herman queria criar um pouco esse modelo, essa referência, mas aqui não era necessário. Depois de alguns anos, quando o Herman voltou para a Alemanha, ele me pediu para assumir essa coordenação, essa ajuda aqui. Faço isso Uhum. junto com que vive em Bauru e cuida dos grupos lá também, e cuidamos geral da CSA Demétria. É, eu achei melhor não dar continuidade aos grupos, porque o que acontece naturalmente que as pessoas, na verdade, eu percebi que não era legal ficar fechado nos grupos, Tá. né? As pessoas elas podem em um momento querer atuar e poder contribuir no campo econômico e talvez no dia seguinte, semana seguinte, querer colaborar no campo das relações. Tá. Então, eu deixei isso mais livre e eu tenho a impressão que a coisa começou a fluir mais. Outra coisa que fizemos aqui também foi, nós tínhamos antes, todo mundo se perguntava, não, mas e aí como é que fica a questão da forma, né? Se referindo à É. forma jurídica. Isso. Ah, fazemos um contrato, termo de compromisso, porque o agricultor precisa da garantia do membro, e aí o membro vai ter que assinar uma carta, então, e tal. Uhum. Abolir isso, porque eu cheguei à conclusão de que não dá para nós querermos criar um movimento social No papel, né? alternativo, alternativo andando sobre o trilho do capitalismo. Quem Exatamente. faz ferramentas dessas é o capitalismo, Sim. né? Contratos, não sei o quê. Não, nosso trabalho aqui ele acontece através das relações e através da confiança. Sim. Na verdade, o campo jurídico, como traz próprio Steiner, né, através da trimembração das explanações dele sobre a trimembração do organismo social, Quem não conhece quando Steiner, gente, só para deixar a deixa, viu, Carlos? Desculpa eu te cortar, mas né, o Steiner, a antroposofia, a trimembração, vão atrás, pesquisem, leiam, tem muito material aí para crescer. Desculpa. importante. Eu sou suspeito porque Steiner, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Bom, aí o Steiner ele traz outra questão que é uma grande verdade, né? Que quando nós falamos de campo jurídico, nós estamos falando primeiramente no campo das relações. Uhum. Esse é o verdadeiro campo, né, do sentir, né, que está nesse âmbito do sentir. Ele é um campo de relações. Quando nós não nos entendemos, ou para os casos onde as pessoas não se entendem, É. aí foi criada essa apelação, Sim. que é o campo jurídico. Ou seja, não temos mais a capacidade de nos relacionar e chegar a E acordos, de nos né? curar, né, Carlos? E de nos curar. E aí apelou-se para um terceiro que não tem nada a ver com isso, impossível, Sim, assim, que vai falar então de fora como é que vai ser. sim, sim.
é a coisa mais absurda que tem. É a realidade também, mas é a coisa mais absurda que tem. Então, nossa proposta é que a gente consiga dar conta, nós mesmos aqui, dessas relações. Eu vou até quero trazer um exemplo para vocês, muito prático. Por favor. Então, nós temos um membro, isso é coisa que acontece, de vez em quando acontece. Temos lá um membro, né, e ele colabora todo mês, no início do mês. Conhecemos as pessoas todas, né? E aí, de repente, a pessoa não contribuiu um mês. Uhum. Aí, chegou no mês seguinte e não contribuiu de novo. Aí, quando você faz isso com a tua prestadora de telefone ou coisa assim, o que acontece, né? Corta. Só se perguntem isso, né? Primeiro foi um aviso, né? Uma intimação. Na verdade, aquilo são intimações, né? Se você não pagar, colega, acabou-se, né? E dentro da CSA, não. Dentro da CSA, quando acontece isso, eu percebo isso, que às vezes eu nem passa batido, e aí a coisa já se conserta ali sozinha, já se ajeita sozinha, nem, né? Porque ninguém está ali para ficar vigiando se alguém pagou ou não pagou. Não existe isso entre nós. É um, é um trato de total confiança. Então, né, e acreditamos que as pessoas queiram buscar por esse autodesenvolvimento também, né, e não queiram viver essas cobranças que já vivem no sistema convencional. Então, quando eu percebo que isso acontece, eu entro em contato com a pessoa não para cobrar. Eu entro em contato para perguntar se ela está bem, o que está acontecendo, né? E no caso de uma colega, por exemplo, ela é funcionária do Estado, e aí ficou lá um mês, dois, três sem receber. E aí ela me contou, né, envergonhada, né? Assim, falou, poxa, Carlos, tô 2 meses já sem receber e não sei o quê e tal. E aí eu perguntei para ela, tá, e como que você quer prosseguir, né? Você pode continuar aqui, se você tem uma noção de como que Uhum. isso vai. Você que sabe, você me fala aí como que. Ela falou, não, eu já não estou me sentindo bem e tal, eu queria pedir para fazer um desligamento temporário, né? E na hora que a situação se regularizar de novo, aí eu volto, aí eu faço as contribuições anteriores, né, faltantes, e, e continuo depois a partir disso, né? Então não tem nada, não foi nada imposto da nossa parte, ou seja como for, foi realmente uma conversa para saber porque nesse campo das relações, esse campo, ele é um campo onde as duas partes, na melhor das hipóteses, né, na melhor das Sim, situações, as duas partes precisam sentir que ficou justo para cada um, sim. que ambas as partes estão se sentindo bem. E que elas Então, foram ouvidas, vistas, né? Que houve espaço de relação. ela teve essa situação e aí pediu que fosse assim. E assim foi, dali a, sei lá, 3 meses, 4 meses, ela voltou, né, fez contato de novo, voltou, participa da CSA até hoje, essa situação tem, sei lá, uns 2 anos, Aham. e tal. Isso é esse espaço que nós queremos criar, entendeu? E mostrar através disso que, inclusive financeiramente, a coisa se torna mais viável, Sim. né? Para Porque todos, para né, que Carlos? e fora a carga emocional e tudo mais, porque o que paga isso? Que situação é essa que agora, né, alguém processaria ou cobraria a pessoa e se você não E pagar, eu a acho pessoa que não está. para e eu acho que para muito além disso, né, quando a gente vai pensar no próprio conceito da CSA, né, Carlos, porque a alimentação ela está relacionada com a nossa subsistência, como você trouxe lá no começo, é o básico do básico. Então, até chamando a atenção para as pessoas agora, né, nesse período de pandemia, quem estava próximo da terra, né, os agricultores perceberam que a segurança, né, essa tão buscada segurança, ela está na terra, ela não está num trabalho de escritório, né? Num momento de crise, quem que está bem? Aquele que se relaciona com o campo, com o alimento, com aquilo que é a nossa verdadeira necessidade
e não com outras abstrações, né? Sejam elas úteis ou inúteis, né? Então, assim, isso gera essa segurança emocional também de saber que estamos juntos, trabalhando, cultivando, né? Esse bem-estar comum das pessoas que se envolvem, né? Que se propõem a se envolver, não? Eu acho que nesse sentido, cara, uma das coisas mais importantes é as pessoas se libertarem da grande mentira, uma das maiores do sistema, que quer afirmar que dinheiro é capital, né? Exato. O próprio Joseph Beuys, esse artista alemão, ele diz que dinheiro não é produto, dinheiro não é capital, Não. né? Capital são as capacidades e as habilidades que o ser humano desenvolve durante o seu adquire durante o seu desenvolvimento. Sim. Ninguém vai ter segurança interna nenhuma enquanto ele não se der conta de que o verdadeiro capital são nossas capacidades e habilidades. E Sim. quanto mais capacidades e habilidades você desenvolver, melhor, né? Se você se entrega ao sistema e não dá mais espaço aos chamados, Uhum. né? Ao desenvolvimento de vocações, aí você se limita ao emprego, com todo respeito a todas as pessoas que, de alguma maneira, se veem nessa situação, ou, né, se viram obrigados, por qualquer motivo, a se colocar numa situação dessa, mas quanto mais você se mantiver aberto a isso, né, mais você vai perceber que esse é o único caminho, esse é o único instrumento mesmo capaz de superar crises. Sim. Eu costumo dizer que crise só existe um tipo, tá? Se chama, na verdade, crise existencial, Aham. né? As outras são invenções, não existe, Sim. sabe? Ah, a greve dos caminhoneiros, a inflação, eu não sei o quê, tudo inventado, sinceramente, assim, Quando a gente né? volta o nosso olhar, né, para aqui. E aí, nesse sentido, como você muito bem descreveu, quanto mais próximo você está das pessoas que vivem essa relação com suas capacidades e habilidades, ou seja, vocações, quanto mais simples elas são, ou seja, mais simples que o agricultor talvez Uhum. nem existe, Uhum. mais você quanto que essas pessoas são capazes de não só atravessar e superar, mas Aham. Não tem, passar por não tem nem impacto. não existe, porque eles estão ligados à realidade, eles não estão ligados a essas mentiras. É, Então, nós percebemos ali quanta potência tem nisso, com né? O certeza. agricultor, como disse também o Joseph Beuys, ele é o último xamã. O agricultor é aquele ser capaz de criar um ambiente onde as forças da terra e as forças do cosmos atuam de tal maneira que dali se cria, se gera um alimento, Uhum. né? Essas são pessoas pelas quais nós precisamos resgatar um profundo respeito, Sim. né? Como eu estava falando no início, né? Se nós listarmos tudo que nós, no fundo, não precisamos, o que nós precisamos realmente de essencial, e pensarmos que as duas coisas básicas que precisamos são a alimentação e um abrigo, Uhum. né? Quem que são esses atores, esses artistas, essas pessoas capazes de criar nosso alimento e nosso abrigo? É o agricultor e o pedreiro, as profissões mais Né? Nem fala, porque a gente está chamando outra realidade, né? Então, nós precisamos despertar para isso, Sim. dar valor ao que realmente tem valor, né? E só que isso é muito delicado e complexo, na verdade, Mas eu acho né? que hoje, aqui com esse bate-papo, com o número de coraçõezinhos que eu vi na tela durante a live, né? Eu acho que a gente conseguiu abrir os olhos, mostrar uma outra realidade, né, para todos e todas que estavam presentes aqui. Espero que a gente tenha tocado realmente o coração de vocês, trazendo muitos repensares, né, Carlos? Eu só tenho a agradecer a sua presença, o seu trabalho, né, a tudo que todas essas pessoas já vieram construindo
E antes da gente terminar, porque o tempo eu falo, a gente passa voando, porque dava para Uhum. bater mais uma hora de bate-papo, né? Assim, quem se Já vai interessar. terminar? Pois é, já deu o Mas horário. nem começamos ainda, Pois é, a cara. gente já passou a hora. Já passou a Eu hora. tô, eu tô Mas falando assim, aqui. para quem se interessar, né, em se juntar a uma CSA, porque hoje são vários por todo o Brasil, gente. Onde que as pessoas precisam ir? Onde elas se informam? Onde elas encontram alguém da região delas? Conta mais, pelo menos isso pra gente. Então, eu vou contar isso e se alguém tiver alguma pergunta aí também mais Sim, prática, por vou favor, muito. gente, mandem as perguntas aqui no chat. Pode mandar, por favor, tá? Aí eu vou tentar responder de uma maneira mais prática. Bom, a CSA Brasil, ela tem um site, tá? Onde nós tentamos cadastrar todas as CSAs que vão se fundando aí, que vão surgindo pelo Brasil. Então tem um site que é www.csabrasil.org e ali dentro tem um mapa com todas as CSAs que nós temos registradas pelo Brasil todo. Então você pode acessar ali e ali também tem os referentes contatos de cada CSA. Na medida que damos conta de atualizar isso, esses contatos estão lá, tá? E assim, não encontrando, essa é a melhor parte. Manda Se você mensagem pro não encontra, Carlos. pode ser também, mas se você não encontrar uma CSA na cidade que você mora, comece uma. Comece uma, é isso mesmo. É, se torne não só um coagricultor, né, um membro de uma se torne realmente um coagricultor ativo, sabe? É muito simples, gente, é muito simples. Na verdade, se nós vivemos nesse sistema, você sabe, né? Você precisa se alimentar, você sabe em média quanto que você investe, eu vou falar assim. Aham. Fala, feias pra caramba, né? Mas tudo bem. Quanto que você investe em alimentação todo mês, né? Ou semanalmente, principalmente na questão de verduras e legumes, você sabe qual que é esse valor. Então, você pode juntar um grupo de pessoas que também já busca por isso e pode Procurar ser os o próprio agricultores da região também, né, Carlos? pode ser o próprio agricultor de quem você já compra na feira, inverter isso. Escuta, nós gostaríamos de criar um movimento com você, de te apoiar. Eu gostaria de contribuir com um valor fixo mensal, antecipado. E aí você vai trazer, né, sentar e conversar com essa pessoa. E aí você vai trazer semanalmente uma cesta. E essa cesta tem uma questão, né, que justamente em relação à escolha. Dentro de uma CSA, assim, pelo menos dentro da nossa, existem exceções, mas dentro da nossa CSA aqui, quem monta a cesta, quem escolhe, na verdade, quais alimentos nós vamos receber, é o agricultor. Uhum, Por quê? Porque só ele sabe o que precisa ser colhido na horta, uhum. o que está, o que está em abundância, precisa ser colhido, precisa ser aceito por nós para se tornar alimento, porque senão vai estragar, Sim. sabe? Vai se tornar, vai ser desperdício de alimento. Né? Então, o desperdício de alimento ele não acontece só nas grandes indústrias e no grande mercado, ele acontece também dentro da agricultura familiar por falta de apoio das pessoas, né? Por falta de consciência mesmo. Então, Humildade, humildade. quando você participa de uma CSA, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo o quanto que através de um ato simples desse, de se vincular e apoiar um agricultor incondicionalmente, quanto impacto isso tem em vários campos, Sim, vários sim. ambiental, social, econômico, espiritual, é uma coisa assim impressionante, sabe? Quanto mais você e esse autodesenvolvimento também. Ah, então, mas espera aí, mas aí eu não posso escolher então o que eu vou comer? Não, se nem o Você agricultor pode escolher você o que vai ele vai comer. receber aquilo que vem do amor, né, do cuidado do agricultor, do amor da própria terra, né? É aceitar amor, na verdade, isso, né, Carlos? Cheio de força ali. E o que que acontece, né? Às vezes a gente ouve de algumas pessoas, né?
membros, adultos já, né, falam, poxa, mas eu não gosto, eu não gosto de escarola. Falo, tá, pensa bem, pensa só na seguinte situação, pensa que você está em casa, à mesa, e aí a criança fala, ah, mas eu não gosto disso. E o que você responde, não, mas você nem provou ainda. Ótimo! De repente você aprende a gostar. É, tem um monte de gente no mundo que não tem nem isso para comer. Ou você vai pegar a escarola e vai doar a escarola, né? Apesar de que ontem a gente pegou bem nesse ponto, né, Carlos? Que a gente possa doar aquilo que a gente mais gosta, né? E não o que a gente não quer. Uhum. Você percebe? São coisas muito simples. E o que que acontece na prática também em relação à tua saúde? Que a tua dieta ela se amplia Uhum. assim muito. Você Sim, passa a desfrutar de diversidade. alimentos que você jamais compraria. Alguns que você nunca nem ouviu falar, nem Sim, conhece, sim. né? Porque a maioria das pessoas tem uma alimentação, uma nutrição muito limitada. É batata, abobrinha, cenoura, Acabou. tomate, arroz e feijão, não Sim. passa muito disso. A Mônica Ah, e comentou aqui, ela tá já te mandando os parabéns, viu, Carlos? Ela falou, foi incrível, parabéns, Carlos, por essa iniciativa, que muitos corações e olhares se abram para isso. bom, eu espero. Às vezes eu fico. Falar de CSA para mim é um negócio. Mexe muito, sabe? Mexe muito. Eu, na verdade, às vezes termina um trabalho como esse aqui, uma live assim, eu fico Nossa, me perguntando. Eu falei o que eu precisava mesmo, porque mas eu acho que você falou, viu, querido? essa parte, que eu vou chamar de parte prática, né? Você, inclusive para você fundar uma CSA, né? Uhum. Chegar lá e encontrar um agricultor, sentar com ele para conversar. Tem muitos agricultores que estão esperando por isso. Então, E, e combinar com ele como que vai ser um pouco dessa forma. Quantos itens? Aqui, por exemplo, eu quero trazer então só, né, ainda num tempinho aqui, sim, de forma muito prática. Nós temos uma cota, nós chamamos de cota, né? Nossa cesta pode aqui de ser. legumes. Nós temos uma cesta de legumes, uma cota que nós recebemos semanalmente, que vem sempre com 7 itens. Esse é o combinado. Vem com 7 itens. Então, bom, os alimentos da época ali, 7 alimentos da época, e eles são dispostos ali, como eu sempre posto aqui na página da CSA Demétria, no meu próprio Instagram também, a foto da lousa e das cestas ali de legumes. Então, o agricultor ele faz a colheita para nós e coloca isso ali no galpão em caixas. Uhum. Então, nós não são embalados os alimentos. Nós chegamos com a nossa sacola e nós montamos essa cesta. Então, o agricultor já não tem esse trabalho de ficar montando as cestas, porque cada um chega lá e monta a sua própria cesta. Isso já é, na verdade, um multirão. É, E super e sustentável, né? E sustentável, não gerando outros excessos que a gente, na verdade, não precisa, gente. a embalagem, os plásticos e tudo mais. Então, isso já é uma coisa que já se elimina até mesmo do valor que Uhum. você paga na feira por um alimento, porque o agricultor teve que sentar e comprar a embalagem, ele teve que embalar. Isso dá muito trabalho, pessoal. Uhum. Eu já sentei com eles para embalar feijão, por exemplo, 180 meio quilo de feijão. Senta lá e pesa 180 vezes meio quilo de feijão para E você ver se bala, e fala, fecha. tá doido. Então, conosco não, conosco vai um saco e você mesmo pesa, Uhum. né? Então, são 7 itens, o valor que nós temos aqui, eu acho que a CSA Demétria, além de ser a primeira CSA do Brasil, acredito que ainda seja a maior CSA que nós temos, e o meu maior orgulho é a mais em conta, é a mais barata. Nós contribuímos hoje com um valor de R$ 130 mensal No e mês, recebemos gente. No mês. 130 mensal e recebemos semanalmente uma cesta de legumes com 7 itens E biodinâmicos, quantos plantados. agricultores têm envolvidos aqui, Carlos?
nós temos aqui uma média de 12 agricultores, e esses agricultores são de mais ou menos 8 famílias. É uma mesma família, né? São irmãos, cunhados, os pais do próprio Marcelo, né? A Uhum. esposa e tal. São basicamente 8 famílias e são 12 agricultores, em média, no momento, trabalhando numa média de 10 hectares de terra. Tá? Um trabalho assim, de excelência. Então, nessa parte prática, nós temos esse valor, nós temos a quantidade ali, um combinado, mais ou menos, né, da quantidade de alimentos que recebemos. Então, pode acontecer que está numa seca e falta algum item, aí talvez de vez em quando, raramente, Uhum. mas numa situação mais Grave. crítica, você vai 6 itens, e pode ser que, nossa, tem um monte de mandioca, tem milho, ou tem não sei o que lá, super maduro, precisa ser colhido, e você recebe 8 itens, isso não fica limitado. Uhum. Mas para a gente tem ali essa quantidade combinada e esse valor. Então, é muito simples. A grande questão é lidar com os desafios internos. Sim. Porque quando você percebe, por exemplo, que existe uma época de cenoura, e depois de algumas semanas você pensa, poxa, de novo cenoura? Sim, nesse momento, de novo cenoura. Daqui a pouco você vai falar, puxa, há Cadê a quanto tempo cenoura? eu não comer uma cenoura? Sabe, aí as pessoas chegam nessa época, quando começa o frio, é impressionante. Ah, Algumas pessoas mandam mensagem, né? Entram em contato e falam, poxa, mas faz tanto tempo que a gente não come, não recebe um brócolis. Isso, no fundo, é, de certa maneira, uma reclamação. sim. Só que precisa inverter isso e perceber que não é uma reclamação. Isso é algo que está despertando dentro de você, que está começando a te fazer perceber que brócolis não dá o ano inteiro. Isso. E o nosso corpo, ele Pois, é, e a natureza vai trazer exatamente aqueles alimentos que a gente precisa para aquela estação, né, Carlos? né? E coincidentemente, né, quer dizer, não é coincidência nenhuma, Não. isso acontece justamente na época onde está muito próximo, praticamente o brócolis já foi plantado. A pessoa já está sentindo dentro da nossa, daqui a pouco vai chegar. Então, o que está acontecendo no fundo, que a gente, né, considera uma reclamação, uma não sei o quê, É uma não, na percepção. verdade, é um despertar. Exato, é um despertar. Você está começando a perceber, a desenvolver qualidades e capacidades ali que você não ia se dar conta se você ainda estivesse dentro do sistema convencional, porque lá Não talvez tem. você encontre brócolis, né? Totalmente Por quê? desconexo, né? Gente, assim, eu tô arrepiada, né? Arrepiada mesmo, Carlos. Acho que várias pessoas aqui, né, vieram outros parabéns. Clébio, você chegou no final, mas vai assistir a gravação, hein? Que eu sei que você assiste, você já acompanha aqui o canal, né? Quero convidar também quem ainda não conhecia o canal do nosso, né? Segue o canal, estejam com a gente, porque essa construção de diálogo, de ideias, de projetos ela é contínua, né? E ela é conjunta por postagens, por lives que a gente faz uma vez por mês. E a gente super pode fazer um segundo capítulo de CSA, viu, Carlos? Tá mais do que convidado. Foi uma honra te ter Talvez, aqui. talvez mais com base em perguntas que as pessoas mandem, Sim. né? Porque se deixar, eu falo uma semana inteira. O pessoal ficou quietinho, viu, gente? Eu acho que assim, foi bem profundo hoje, né? O pessoal ficou bem quietinho, mas eu acho que o pessoal estava absorvendo realmente isso que foi passado, né? A Ana está escrevendo que venham mais pessoas como você. E é isso, gente. Vocês tendo sugestões de temas também, a gente está sempre ouvindo, acolhendo. Eu estou aqui, né, criando o canal para que a gente possa realmente refletir e olhar como você falou, né, Carlos, para o que é a verdade, né? E como que a gente pode agir hoje, e se essa é com certeza é uma dessas maneiras, né, de agir conforme essa verdade. Muito Uhum. obrigada, um beijo. Daqui a pouco a gente se vê, né? Aqui no bairro. Tamo juntos, gente. Obrigada a todo mundo que participou hoje. Compartilhem nas redes de vocês a gravação, viu? Eu quero agradecer também e
realmente incentivar a todos que se liguem, sabe, aos movimentos sociais, é, de preferência através da agricultura, não pode ser a todos, claro, Uhum. né? Se existe um campo básico onde nós precisamos atuar e começar a transformar alguma coisa, esse campo é o da agricultura familiar, Sim, né? Esse chamado à terra, né, e à sua essência, né, deixar de ver a terra como produto, como objeto de especulação, né, afinal de contas não é possível produzir terra, então não dá para tratar a terra como mercadoria, né, voltar a ver a terra como esse espaço onde atua esse ser, esse xamã, né? Como foi dito antes, que é o agricultor, respeitar e valorizar esse trabalho, apoiar esse trabalho incondicionalmente e, através disso, se beneficiar infinitamente, né? No fundo, porque aí você vai estar se alimentando não mais apenas de comida, né? Mas sim de forças, na verdade, indescritíveis, de alma, né? né, Carlos? E todo ser humano é capaz de sentir isso. Todo ser humano é capaz de sentir isso, Sim, né? E a época nos chama e não tem mais como fazer de conta. não, Não dá para você querer protestar contra as coisas e continuar no teu dia a dia como um ser absolutamente absorvido pelo sistema. é Não isso dá. aí. Não faz sentido nenhum, não faz sentido, né? É gasto de energia à toa, né? Nós precisamos focar no que traz verdadeiras mudanças e quando você percebe que o caminho que você poderia trilhar é um caminho que traz um desafio interno grande, então você Tá pode ter certo. certeza que esse é o caminho. Com certeza, né, Carlos? Mexe com a tua zona de conforto, então é por lá mesmo que você precisa começar. É isso aí. Né? Faço esse convite para vocês e agradeço bastante o convite aqui também, né, Carol? E estamos juntos aí, qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, tá Obrigadíssimo, bom? querido. O link do site a gente posta nos comentários, viu, gente? Para vocês já poderem procurar a CCA mais próxima aí do cantinho de vocês. Lindo sábado, cheio de inspiração. Vamos transformar através do fazer, né? Através das nossas mãos. Beijo, gente. Beijo, Carlos. Um beijo, um grande abraço a todos. É isso aí. Tchau, Viva o tchau. movimento. Até a próxima. E tem.